Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Eu não sei qual a aflição que você trouxe nessa noite. Eu não sei qual a alegria. Mas eu queria convidar você a cantar para si próprio. Como tu não há. Não como tu, você. Mas falando para Jesus. De dentro de seu interior para Jesus. Falando verdadeiramente do teu coração para Jesus. Como tu não há. Vamos juntos. Como tu não há. Fala pra Jesus. Como tu não haverá. Como tu não há. Não haverá. Mais forte. Como tu não há, como tu não haverá, como tu não há, não haverá. E assim, gente, talvez essa palavra que nós vamos ler agora, talvez você já ouviu ela várias vezes. Eu já ouvi ela várias vezes. Eu já ouvi várias pregações com essa palavra. Mas foi essa palavra que o Senhor escolheu para hoje. E a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E a palavra de Deus, quando a gente abre o nosso coração para ouvir, a palavra de Deus nos liberta de qualquer situação que nós estejamos vivendo. De tristeza, de angústia, de medo, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos libertar. Então, para quem está com a Bíblia, da tradução da Ave Maria, é a página 1369. Então, é capítulo 15, versículo 11, tá? Para quem está com a palavra de Deus. Vou tentar ler rápido, mas claro para vocês entenderem, tá bom? Então, parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá ele gastou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o pai.
estava ainda longe, olha que legal, estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra, essa parábola, às vezes, né, a gente lê a palavra de Deus, a gente fala: nossa, eu não entendi nada, né? Meu Deus. E tem pessoas que têm mesmo dificuldade, até eu mesma tenho dificuldade às vezes, mas essa parábola que o Senhor vem nos falar hoje, ela quer falar de uma história de um filho mais novo, que morava na casa do seu pai, e ali na casa do pai ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha naquela casa. Mas o filho começou a se incomodar, porque ele já não queria mais viver sobre as regras do pai, ele já não queria mais viver sobre a autoridade daquele pai, e ele começou a querer ir embora. Ele achava que ali ele não tinha liberdade, ele achava que ali ele não tinha liberdade para fazer as suas escolhas. Então ele começou a falar para o pai dele: não, eu não quero mais ficar aqui, dá a parte que me cabe, dá a minha herança, que eu quero ir embora dessa casa. Claro que o pai naquele momento ficou com o seu coração apertado, porque você que é pai, você que é mãe, você sabe quando às vezes a gente dá uma ordem para o filho, a gente sabe que é o melhor, mas o filho muitas vezes não quer fazer aquilo que a gente está falando. E o nosso coração de pai, de mãe sofre, né? Mas aquele pai, ele não ficou segurando aquele filho. Às vezes o filho achava que ele queria que o filho fosse um escravo, né? Mas não, aquele pai, ele queria realmente que aquele filho fosse livre. Aquele pai deu total livre-arbítrio para aquele filho. E você sabe o que significa livre-arbítrio? Já parou para ouvir? Já parou para pensar? Quer dizer, o que significa? Livre-arbítrio significa eu ter a posição de poder escolher aquilo que eu quiser, de eu decidir aquilo que eu quiser na minha vida. E aquele pai, então, deixou ele decidir se era isso que ele queria ou não. E aquele filho, ele não desistiu. E o interessante dessa passagem, porque quando é que a gente solicita a herança para alguém? Quando o pai morre, quando a pessoa já morreu, então a gente vai adquirir a herança, né? Então o que a gente pode perceber? Que para o filho, aquele pai já estava morto, ele não tinha sentimentos nenhum por aquele pai. Ele queria rejeitar o pai, ele queria excluir o pai da sua vida, e ele queria fazer a sua escolha de pegar a sua herança e ir para um lugar bem distante. A palavra fala, né, depois se vocês puderem chegar na casa de vocês e ler essa passagem, vai valer muito a pena. A palavra fala que ele partiu para um lugar muito distante. E eu tenho certeza que quantas vezes a gente até faz isso, né? A gente toma as nossas decisões e naquele momento vem aquele sentimento de liberdade, aquela sensação de ser livre. Provavelmente esse filho também estava com essa sensação. Puxa, agora eu estou com a minha herança, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, né? Então agora eu sou livre, eu não preciso mais ficar morando na casa do meu pai, eu não preciso mais seguir as ordens do meu pai, eu não preciso mais ficar sob a autoridade do meu pai, porque antes eu não era livre. Agora eu sou livre, porque eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quiser, eu gasto a minha herança, eu gasto a minha riqueza com aquilo que eu bem entender. E foi exatamente isso que aquele filho fez.
Ele pegou a herança dele, foi para um lugar muito distante e começou a gastar, esbanjar, levar uma vida completamente desenfreada. E você sabe que quando a gente tem algo desenfreado, o que significa? A mesma coisa quando um caminhão sem freio desce a ladeira. Alguém consegue segurar esse caminhão? Não consegue segurar esse caminhão. Por que a gente não consegue? Porque está sem domínio. E quando a gente está numa vida desenfreada, a gente está com uma vida sem domínio. E aquele filho começou a gastar toda a sua herança, né? Foi gastando, até que ele ficou sem nada e começou a viver na penúria. Perdeu tudo, perdeu sua herança, perdeu os amigos, perdeu a dignidade. Foi perdendo. E naquela região onde aquele filho estava, diz a palavra de Deus, que começou a vir um período de muita fome. E ele começou a passar penúria, começou a passar fome, começou a passar várias dificuldades. E até que ele conseguiu um trabalho aonde? Diz a palavra de Deus, cuidando de porcos, lavando o chiqueiro, arrastando a merda do porco, colocando na lavagem ali. E ele morrendo de fome. Ele queria até, pensa gente, que situação, um filho que tinha tudo na casa do pai, que tinha tudo, estava ali naquela situação sem nada, limpando ali o chiqueiro dos porcos, e nem a lavagem ali dos porcos, ele não pôde comer, lhe era proibido comer as lavagens dos porcos. Meus irmãos, que situação que esse filho pródigo, longe da casa do pai, passou. Ele passou um período completamente, um período sem a graça, um período desgraçado, literalmente. Ele sentiu na carne o que é estar longe da casa do pai. E nesse momento, é quando, o que acontece? O que a palavra vem falar? Que ele cai em si. O que é cair em si? Ele começa a olhar para ele mesmo e começa a pensar, meu Deus, eu fiz minhas escolhas erradas, olha onde eu estou. Eu excluí o meu pai da minha vida, eu rejeitei o meu pai, eu saí da casa do meu pai, eu não quis nada do meu pai, mas buscando uma liberdade, e lá é que eu estava livre, lá eu era livre, e hoje eu sou escravo. Ele saiu da casa do pai dele buscando uma liberdade, querendo ser livre, feliz, livre. Mas ele foi o contrário. Ele começou a se tornar um escravo. E começou a cair em si. E começou a pensar, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E eu vou chegar na casa do meu pai e vou falar assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Me trata como um dos empregados, mas me aceita de volta, pai. Me trata como um dos empregados. E essa passagem que o Senhor quer nos falar, vou dar uma paradinha nessa parte. Eu queria convidar você a pensar um pouco comigo. Quantas escolhas nós fazemos errado na nossa vida? Quantas decisões erradas, quantas decisões frustradas, e muitas dessas decisões querendo buscar o quê? A felicidade plena, a liberdade. Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer poder fazer da sua vida o que bem entender. E a pior escolha, a pior decisão, meus irmãos, que uma pessoa pode ter, é excluir Deus da sua própria vida, é deixar Deus de lado, é colocar Deus ali, fica aí no teu canto, que a hora que eu precisar de você, eu te chamo. Olha, essa decisão da minha vida, eu que vou tomar. Mas daí, aparece uma doença, daí eu vou lá e procuro Deus. Daí eu fico desempregado, daí eu vou lá e procuro Deus. Sabe quando a gente trata Deus como se fosse um supermercado? Nossa, o que será que eu vou precisar de Deus agora? Daí eu vou lá na prateleira, pego
determinada situação, peço determinada coisa para Deus, mas deixar Deus direcionar minha vida, não. Não. Deixar Deus direcionar meu namoro, não. Deixar Deus mostrar para mim o que Ele quer que eu faça, não. Não, eu tenho meu livre-arbítrio. E aí, meus irmãos, as pessoas vão ficando cada vez mais longe de Deus e vão se tornando cada vez mais escravos. Tudo aquilo que o mundo fala que é liberdade, não é. Pode perceber, o mundo, a sociedade, tudo culpa Deus, tudo culpa o cristianismo, tudo é culpa do cristianismo, tudo é culpa do que está aqui dentro das leis de Deus, dentro da palavra do Senhor. Tudo eles querem culpar aqui, colocando como se fosse algo imposto, algo que vai tornar você escravo. E eu falo para você, meus irmãos, que é o contrário. É o contrário, quando você deixa Deus guiar a sua vida. E não pense você que é fácil, não é não, porque muitas vezes você não vai querer fazer. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai arrancar pedaço, sabe? Mas quando a gente faz, quando a gente obedece aquilo que Deus está nos direcionando, a gente se torna livre. Por quê? Porque o nosso coração se enche de paz. O nosso coração fica aberto, livre, leve. É isso que Deus faz conosco, quando a gente está junto com Ele, quando a gente está próximo de Deus. Sabe, eu faço psicologia, tenho vários amigos de tudo que é situação, no meu trabalho também, eu trabalho numa parte comercial. Então eu converso com muitas pessoas, né? Eu trabalho no shopping Maringá Park, no comercial do shopping. Então eu converso com muita gente, sabe? A gente vai conversando. Teve uma vez que a hora que eu estava rezando, veio essa imagem, essa lembrança disso que eu passei. Eu peguei carona com um amigo, e ali tinha mais 2 pessoas, e eu sentei atrás, e a menina que sentou atrás comigo, ela é evangélica. E daí sentou 2 pessoas na frente e tal. Daí essa que é evangélica falou assim: coloca uma musiquinha aí pra gente ouvir. Coloca uma música aí pra gente, né? A gente vai ouvindo uma música e tal. Daí a pessoa que estava dirigindo falou assim: menos de Deus. Eu coloco qualquer música que você quiser, menos de Deus. E daí veio essa lembrança no meu coração. Porque eu fico pensando, o que acontece que as pessoas têm medo de Deus? O que acontece que as pessoas não querem Deus, não querem Deus perto? Sabe, e começou a vir isso no meu coração. E eu falo para você hoje, meu irmão, por que você tem medo? Você tem medo do quê? Por que você não deixa a sua vida completamente nas mãos de Deus? Por quê? Medo do que você tem? Se Ele te ama do jeito que você é, assim como aquele filho pródigo, que quando falou, vou voltar para a casa do meu pai, ele voltou mesmo para a casa do pai. E quando o pai o avistou de longe, o que aquele pai fez? Virou as costas para ele, porque ele traiu o pai, porque ele apunhalou o pai pelas costas. Foi isso que aquele pai fez? Não, gente, não. A hora que ele viu o filho apontando lá atrás, naquele caminho, ele foi ao encontro do filho. E hoje Deus está indo ao nosso encontro, Ele está indo ao seu encontro, meu irmão. Não importa os nossos erros, não importa se você estava distante, se você caiu muito no pecado, se você rejeitou Deus na sua vida, não importa. O que importa é que hoje Deus vai ao teu encontro. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele troca reinos por ti. Porque Ele abre os mares para você passar. Isso está na palavra de Deus. Ele sobe as montanhas para ir atrás de você. E é isso que Deus faz. Literalmente, Deus vai onde a gente está. Deus nos levanta. Deus nos abraça. E eu falo mais para você: não tenha medo de Deus.
Não tenha medo, assim como aquele filho pródigo que tomou aquela decisão certa naquele momento de voltar para Deus. Eu falo para você, hoje tome uma decisão certa de voltar para os braços do Pai. Porque esse Deus, olha, eu vou falar para você, às vezes a gente coloca o nosso amor, a nossa confiança em pessoas que são seres humanos e que mais cedo ou mais tarde vai te magoar, não é verdade? Vai deixar você triste. Mas Deus é o único que não te abandona, é o único que não te rejeita, é o único que te acolhe da forma que você está, porque Ele te ama, assim como aquele pai. E quando o filho pródigo chegou para o pai, falou: me trata como um dos seus servos. O que aquele pai fez? Pediu o quê? Vestes novas. Você acha que você hoje as suas vestes estão novas? Ou as suas vestes estão sujas, rasgadas? Afinal de contas, quantas lutas, não é verdade, meu irmão? Quantas quedas, não é? E conforme a gente vai caindo, a nossa roupa rasga mesmo. E conforme a gente vai caindo, a nossa roupa suja mesmo. Mas hoje o Senhor nos chama de volta, porque Ele quer nos dar vestes novas. E o que é vestes novas, será? O que você acha que é vestes novas? Vida nova. Ele tem o poder de transformar a sua vida por inteiro. Tudo aquilo que você está pensando agora, mas será que Ele pode transformar isso? Pode. Será que Ele pode mudar esse meu coração duro? Pode. Será que Ele pode tirar minha tristeza? Pode. Será que Ele pode tirar toda a minha ansiedade de ficar só pensando no futuro, com a preocupação do futuro? Será que Ele pode? Pode. Será que Ele pode tirar minhas mágoas de eu ficar só pensando no passado e aquilo vai me deixando uma pessoa depressiva? Será que Ele pode? Ele pode. Ele pode qualquer coisa. Eu falo isso para você, meus irmãos. Sabe, eu fiz o meu encontro de primeiro anúncio, inclusive vai ter em agosto, no terceiro final de semana, do dia 19 e 20. E o que é esse encontro de primeiro anúncio? Você entra na sexta, sai no domingo, e ali você vai ter um encontro pessoal com Jesus. E eu falo para vocês que esse encontro mudou a minha vida. E que se não fosse esse encontro com Jesus, eu não sei o que seria de mim. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Que Jesus na minha vida, de coração, eu sou muito pecadora, eu preciso melhorar muito, eu sou muito casca grossa ainda. Deus tem que ter muita paciência comigo ainda. Mas eu falo para vocês que Jesus, Ele é tudo na minha vida. E eu falo para você que vale a pena viver sob a autoridade do Senhor. Vale a pena viver sob a autoridade do Pai. Vale a pena, meu irmão. E assim como aquele filho pródigo, aquele pai que colocou aquele anel no dedo daquele filho, o que será que significa esse anel, meu irmão? Você sabe o que significa? Uma aliança. O Senhor quer nessa noite, dependendo daquilo que você se decidir, porque você tem o livre-arbítrio, o Senhor quer colocar um anel no seu dedo e quer fazer uma aliança contigo. E essa aliança significa o quê? Senhor, eu quero fazer essa aliança e a partir de hoje eu quero estar com você. Eu quero ser íntima de você. Eu quero que você tome a minha vida, toma a direção da minha vida, toma a direção da minha família, do meu casamento, do meu namoro, da minha vida profissional. É isso, meus irmãos. É essa aliança que o Pai quer fazer hoje com você. Vida nova. E viver na casa do Pai, sobre a autoridade, sobre o amor, sobre os cuidados desse Pai maravilhoso. E nesse momento, queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos.
E perante tudo isso que o Senhor falou para nós essa noite, qual é a decisão que você quer tomar? Você quer pegar a sua herança e, assim como o filho pródigo, sair da casa do pai, sair sob a autoridade do pai, sob o direcionamento do pai? Ou você quer tomar a decisão de deixar esse pai cuidar de você, porque ele cuida? Precisa coragem, sabe? Precisa coragem e um pouco de loucura também, de ir contra tudo aquilo que o mundo está falando, contra tudo aquilo que tem sido falado nas redes sociais, nos canais de TV. Não é verdade? A gente precisa de um pouco de loucura para ir contra tudo isso. Então eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. E essa é a música que o Senhor escolheu para você, para falar com você nessa noite. Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais para você. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar.